Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. O intuito desse momento é aprendermos mais da palavra do Senhor, discutirmos temas relevantes para as nossas vidas, para a nossa conduta, a nossa caminhada cristã. Nesses dias de tantas confusões, tantos desafios, nada melhor do que nós buscarmos direcionamento na palavra do Senhor. Eu acho que esse é o desafio para todos e todas nós. Mas antes de nós meditarmos na palavra e propormos o tema de debate, eu quero orar com você. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, ainda que reunidos pelos meios virtuais, o Senhor se faz presente nas nossas casas, e nós pedimos que o Senhor, por meio deste Espírito, fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito venha nos trazer paz, venha nos trazer consolo, esperança, alegria nesses tempos difíceis. As alegrias que as coisas nos oferecem, elas são temporais, mas Tu que és o autor da nossa fé, da nossa vida, tens a alegria eterna. Nos preencha dessa alegria, fale aos nossos corações, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, aqui mais um posicionamento, a gente tem falado com a igreja, as aulas de escolas dominical, elas estão apenas no modo virtual, nós não estamos indo para a igreja ainda. Por quê? Porque a gente está aguardando como vai ocorrer, ou como vão ocorrer a volta às aulas das redes públicas e privada do nosso município. Como tudo isso vai acontecer, os protocolos, seguindo depois aí, passado esse tempo de adaptação, nós também queremos repensar a nossa escola dominical para o presencial. Todos esses cuidados, porque a gente sabe que na escola dominical temos as crianças, os pequeninos, eles virão, e como nós vamos nos preparar, porque criança não é que nem um adulto que fica quietinho no banco, elas têm as demandas delas, e como nós vamos atender isso. Por isso que nós estamos ainda mais receosos para a volta da escola dominical. Mas o culto da noite, das 19 horas, ele já está aberto ao presencial até segunda ordem, a não ser que o Estado aí tenha mais outra determinação, mas por enquanto nós estamos realizando o virtual e o presencial, com todas as seguranças que vocês já sabem, enfim. Bom, feito esse preâmbulo, esse anúncio inicial, eu quero falar sobre o tema da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da bioética para a fé cristã. Bioética é essa discussão do que a ciência, ou como a ciência deve conduzir as suas pesquisas, visando sempre o cuidado com a vida dos seres. Não podemos esquecer que todos os seres foram criados por Deus, e é compromisso nosso, do cristão e da cristã, também se envolver nessas causas. A gente sabe, por exemplo, que a ciência tem se debruçado a fim de encontrar medicamentos, vacinas para combater a Covid. Tudo isso tem que ser feito seguindo os parâmetros técnicos e científicos. E aí você vai dizer, e como a teologia pode dialogar com isso? Ora, a teologia, a fé cristã, ela deve estar envolvida com essas pesquisas. Nós devemos sim, favorecer, auxiliar com o nosso conceito ético, com as nossas certezas de fé, a fim de que tudo isso tenha maior embasamento ainda para a sustentabilidade, o cuidado, o favorecimento da vida. Vejam só como nós podemos engajar, como a fé sim comunica com a ciência, como a teologia é a forma como nós estudamos a palavra e como tudo isso se comunica com as demais ciências. Um pouco disso eu acho que é importante, porque no momento onde a ciência tem sido questionada, onde as pessoas estão colocando em dúvida as pesquisas, por que não tratarmos disso sim na igreja, para valorizarmos essa também, que também entendo ser uma missão, porque toda a ciência ela tem que ter um fim de cuidado, de favorecimento, de trazer solução para os problemas, as enfermidades que estão presentes no nosso dia. Texto base da nossa lição, eu convido você a abrir a tua Bíblia
no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, vou ler do versículo 16 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 4, do 16 ao 30. Fala assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentando-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém por essa palavra. Bem, aqui nesse texto que nós lemos, Jesus, nos versículos 17 e 19, ele deixa muito claro, quando ele cita o profeta Isaías, qual é a sua missão. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui era a base da missão do Senhor Jesus. E aqui fica também o nosso chamado. Nós somos chamados por Deus, a missão é dele, e nós temos como incumbência, cumprir isso que está dizendo o texto, evangelizar os pobres, proclamar libertação para aquelas pessoas que estão presas às mais variadas enfermidades do nosso tempo, aos vícios, aos sistemas de governo, poder, restaurar a vista daqueles que estão perdidos, daquelas que estão perdidas, e pôr ou libertar aqueles que estão oprimidos, escravizados. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Essa missão é a missão dele. Interessante nós pensarmos que quando Jesus faz ou lê esse texto, ele fala que isso se cumpriu na vida dele, que o Messias estava ali para cumprir tudo isso daquilo que o profeta disse e escreveu. Mas tudo isso causa uma manifestação na sinagoga, um burburinho, chamo isso de burburinho, aquele zum na comunidade. As pessoas: peraí, quem que esse camarada pensa que é esse Jesus para dizer tal coisa? Ele não é o filho de José, o carpinteiro, a família dele não é aquele pessoal que vive lá em Nazaré, naquelas condições, é uma família cheia de problemas, uma família pobre, que enfrentava as dificuldades do seu dia, do seu tempo. Então tudo isso fez com que aquelas pessoas duvidassem da palavra do Senhor Jesus. E então Jesus fala que nenhum profeta é reconhecido na sua casa, que muitos milagres aconteciam em outras regiões porque as pessoas estavam dispostas para ouvir. Esse
essa segunda parte, quando ele cita a viúva de Sarepta, ou de Sarepta, melhor, e quando ele cita Naamã, o Sírio, fica muito claro, né, que a missão do Senhor Jesus, ela se expandiu, ou a missão de Deus se expandiu, e em Jesus isso tudo ainda fica muito mais claro, porque muitas vezes nós que somos povo eleito, nação santa, não estamos cumprindo o chamado do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente, por exemplo, critica a ciência, mas nós não fazemos o que nos cabe, que é cuidar de vidas. E se a ciência tem feito isso, devemos valorizá-la, devemos trabalhar em prol disso. E como nós podemos trabalhar nesse sentido? Eu quero fazer uma citação do texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz: os céus, a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Está aí, né? Olha o que esse texto está nos desafiando. A gente tem problemas, né? A gente tem a vida e a morte, a gente tem bênção e maldição. Escolha a vida e seja uma pessoa abençoada e abençoada. Essa deve ser o linear da bioética cristã, né, para a discussão com a ciência. A ciência tem que sempre escolher a vida, né? O que nós vamos fazer para a manutenção da vida. E por que essa é uma discussão ética? Porque não cabe aqui as regras normativas da moral. O que a gente precisa aqui é do debate, é do diálogo, para que as pessoas desmistifiquem aquele véu que pensa que, não, a igreja, eu só trato de problemas que acontecem na minha esfera eclesial ou na minha comunidade de fé, né? A gente trata de problema da bateria, do violão, do móvel, tudo isso é muito pouco. A igreja precisa se engajar com as crises do nosso tempo, né, com o que tem feito ou trazido benefício para as pessoas e o que é que tem gerado malefícios. Tudo isso é importante. Então, vamos pensar um pouco sobre a bioética. É um neologismo, bioética, um neologismo. Significa neologismo, palavra ou expressão de uma nova linguagem. O termo bioética, ele foi criado pelo então cancerologista, né, uma pessoa que estudava as variações do câncer, um estadunidense, né, chamado Van Rensselaer Potter. Eu não sei bem a pronúncia, mas essa é a pessoa que cunhou aí, né, que gerou esse primeiro termo bioética. E o livro dele, ele dizia sobre a bioética, ponto para o futuro, que é essa discussão, né, ética em relação à ciência. Paralelamente, um outro cientista, né, então a gente viu um cancerologista, agora um anestesiologista, né, uma pessoa dedicada aí na pesquisa de amenizar a dor das pessoas, né, controlar essas tensões para que a pessoa passe por uma cirurgia, controle as suas dores, né, chamado Henry Becker, publicou um artigo que causou constrangimento na sociedade científica. No texto ele relatava 22 casos de pesquisas de pessoas que foram feitas de cobaias, né, ou testes, que viviam e que passaram por condições subhumanas. Ou seja, não era certo a forma como aquelas pessoas estavam sendo induzidas ao teste, né? Por isso que hoje a gente viu aí com a campanha, né, com os processos da vacina, existiram vários processos antes de se testar a vacina em humanos. Por que isso, né? Porque você não pode colocar a vida de ninguém em risco. Tudo isso aconteceu, né? Quando as pessoas vão dizer, olha, a vacina, né, ela traz risco. Não, ela passou por 2 outras etapas antes de pesquisa, de análise dos componentes, para que depois ela fosse testada em humanos. Depois de testada em humanos, ela passa por mais 2 fases de teste em humanos, e aí sim foi para a aplicação na grande população. Por isso, fique tranquilo, né? Existem pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus, que estão envolvidos nessas pesquisas científicas e que cuidaram para que a vida não sofra mais ameaça ainda do que nós já vivemos. Então, esse importante pesquisador, Henry Becker, ele denuncia
condições subhumanas nas quais seres eram usados de cobaias, né? 3 casos para nossa reflexão e que chocaram o mundo, que aconteceram. Em 1963, um hospital israelita de doenças crônicas na cidade de Nova York foram injetadas células cancerosas em pessoas idosas. Olha que perigo, né? Eles pegaram pessoas idosas que estavam internadas nesse hospital no ano de 1963 e injetaram células que produziam câncer para fazer pesquisa. Poxa, isso é errado, né? Não pode fazer isso. Graças a Deus, homens e mulheres se levantaram, identificaram que aquilo era perigoso e interromperam essas pesquisas. Vejam aí como a fé cristã e a nossa ética expande as fronteiras, atingindo aquilo que a gente achava que não deveria discutir, né? Para nós o problema era cuidar do louvor, do som, da estrutura física. Não, a gente tem que entender onde está sendo o risco ou a ameaça humana. Ali a igreja deve atuar. Um outro caso, de 1950 a 1970, num hospital estatal em Willowbrook, também em Nova York, injetaram vírus de hepatite em crianças portadoras de necessidades especiais. Olha aí, né? Então, isso foi denunciado por acadêmicos, por pessoas sérias. Espera aí, não é assim que tem que ser feito, né? Você não pode fazer um teste e usar as vidas aí como cobaias. O terceiro caso, desde os anos 30, mais divulgado em 1972, o caso de Twenske Study, também no estado do Alabama, onde 400 pessoas de cor negra, né, ou da raça negra, com sífilis, foram deixadas sem tratamento. Sífilis é uma doença também, uma enfermidade. Eles foram deixados sem tratamentos para que fosse feita uma pesquisa, né, para entender o desenvolvimento dessa doença. Olha, uma tragédia, né? São casos aí que foram denunciados e que essa bioética entrou em ação, né? Espera aí, né? Vocês estão ameaçando vidas, então isso não pode ser feito. Para nós pensarmos, né? Bioética, portanto, é uma disciplina acadêmica que procura estabelecer os parâmetros éticos na forma de como se realizar a pesquisa científica com e a partir de seres vivos, principalmente nos seres humanos, né? Então, a bioética está aí para estabelecer limites. Espera aí, né? Você não vai fazer isso com pessoas humanas, até com os animaizinhos, né? Precisa tomar cuidado, porque você vai colocar a vida desses seres em risco. Graças à bioética, nós conseguimos chegar o mais próximo, né, de uma vacina segura. Quando foram testados nos humanos, isso já estava garantido, com boas referências, de que não faria mal à saúde de ninguém. A bioética e a pluralidade, vamos pensar nisso. A reflexão sobre a bioética é essencial, porque nós precisamos pensar até que ponto a pesquisa científica não está ultrapassando a vida dos seres. E nisso a gente envolve vários temas para nós pensarmos, e que aí a gente pode trazer cientistas, pesquisadores, para esclarecer ainda mais para a vida da igreja esses pontos. Por exemplo, o que é muito discutido, né, são os métodos contraceptivos e de reprodução, né? Até que ponto isso faz bem para a vida humana, como isso ocorre, né? Aí o caso de nós trazermos médicos e médicas da ginecologia para explicar isso daí, né, para os nossos jovens, como funciona esses modelos e como elas devem procurar auxílio, né, para se cuidar em relação a isso. Também a bioética entra na discussão sobre o aborto, sim, né? Em que momento, como nós devemos discutir esse tema, né, tão polemizado e também politizado, né? As pessoas entram em guerra de torcida, quando precisa ter uma discussão séria sobre o tema, um cuidado para nós como igreja. Também a questão do DNA recambiante, né, que é a pesquisa aí, que gera muita polêmica, a eutanásia, o direito ou não, o transplante de órgãos. Existem confissões de fé que ainda estão presas a esse conceito, né? Olha, não se discute o tema, trata-se como proibitivo e pessoas estão sofrendo com isso, e a fé cristã tende a entrar nesse contexto. O uso de animais na pesquisa de laboratórios e problemas com relação à justiça social
na distribuição de recursos sanitários. Um clássico que nós estamos vivendo, a questão da distribuição das vacinas, por exemplo. Como nós podemos fazer isso de uma maneira mais equitativa, equilibrada, né? Equitativa, assim, mais linear, mais justa possível, para que todas as populações, começando pelas mais vulneráveis, possam ser atendidas. Vejam como a fé envolve tudo isso. Por isso que eu desafio, né, cada vez mais cristãos e cristãs dentro das academias, né, das faculdades, produzindo conteúdo, trabalhando para que as vidas sejam preservadas. Um tema complexo que precisa de avaliação, né, complexo, pois ele precisa ser analisado. Por quê? Por que a bioética? Porque nesses temas, né, aborto, DNA recambiante, a questão da distribuição equalitária dos recursos sanitários, tudo isso, ele envolve também um problema que é metafísico ou conceitual. Metafísico e conceitual porque ele está relacionado às questões últimas. Por exemplo, Deus, imortalidade da alma. Tudo isso envolve essa discussão e por isso a fé cristã precisa entrar, né? Vai tratar de questões humanas, né? Que envolvem o tempo, a morte, a vida, né? Tudo isso precisa passar, né? Questão também do empirismo ou empíricas científicas, porque são questões que precisam de testificações, precisam de experimentos, né? E onde existe o experimento, para se fazer uma experiência, um experimento, precisamos de todos os cuidados para não colocar ninguém em risco. E também um problema valorativo, que nós entendemos como ético. Precisa existir sim essa discussão, né? Até que ponto, né, nós não estamos aí colocando a vida em risco, até que ponto isso é preservar a vida. Tudo isso com muita seriedade, não como a gente como temos visto, né? Pessoas que vão fazer protesto em portas de hospitais, não é assim a coisa, né? Vamos fazer isso com muita seriedade, cuidado e com consciência. Bem, possibilidades e desafios, questões para pensarmos, né? A biotecnociência é uma questão que nós também podemos pensar nesse sentido. O que significa isso? É a clonagem que deriva a engenharia genética, podendo assim as pessoas terem acesso, os pesquisadores, aos defeitos encontrados na longa molécula do DNA, né? Então, é aquilo que nós entendemos como os controles, né, genéticos, e aí é muito perigoso, porque você pode entrar numa questão de querer alterar os genes, né, a genética, para um determinado fim, e isso gera um problema, porque Deus nos ensinou a amar todos os seres como eles são, né? Então, você começar a manipular isso de maneira irresponsável, e a gente tem visto aí já nos noticiários denúncias, né, de gente que fez isso, essa manipulação de forma irresponsável, traz grandes malefícios para a comunidade. Também a bioengenharia, porque utiliza a ciência dos grãos, as plantas, para que esses grãos e plantas se desenvolvam mais rápidos, né? Que são aqueles que nós aplicamos na plantação para que você tenha um resultado melhor daquele cultivo. E aí são os alimentos aí, geneticamente mudados, né? Então isso também gera uma discussão, porque isso precisa ter um controle. Se isso acontecer de maneira impensada, né? Se nós não tivermos engenheiros, agrônomos, pesquisadores para estudar esse tema, pode ocorrer um desequilíbrio, né? Pessoas que façam isso sem responsabilidade. O exemplo também é com relação aos animais, né? Na bioengenharia, animais que desenvolvem maior recurso, né? Por exemplo, aqueles animais com zero de gordura, que são geneticamente modificados, e isso precisa ser feito com muita responsabilidade, porque também pode acarretar outras e outros tantos problemas na nossa humanidade, ou no nosso contexto, né, em toda a criação. Para a gente pensar, né? Não se trata então de uma questão técnica apenas. Não adianta você apenas olhar isso como uma ciência exata, né, da pesquisa física, químico e biológica. Não,
é preciso ter e entender o problema ético. Nós precisamos discutir até que ponto eu não vou colocar a vida de mais seres em risco. E se eu estou colocando a vida dos seres em risco, nós, como cristãos, precisamos intervir. Olha, espera aí, o meu Deus é o Deus da vida e Ele quer que eu preserve. Ele é o Deus que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, nós precisamos nos envolver. Então, está aí o desafio, né? O texto bíblico cita essa saída de Jesus, né? Já que ele não tinha esse reconhecimento profético na sua terra, ele então cita oportunidades de expansão do reino. Nós também temos aí, por meio da ciência e da bioética, mais uma possibilidade de expansão. Conclusão: a contribuição da fé cristã para a bioética. É preciso existir um diálogo interdisciplinar, e a teologia pode sim, em muito, contribuir para esse trabalho. A proposta é que, pela fé cristã, a gente possa resgatar o respeito profundo pela vida e o seu mistério. A vida é ainda um mistério. A gente precisa tomar cuidado de não querer controlar e manipular tudo, né? Precisa ser feito com muito cuidado, respeito, reflexão. O conhecimento científico, ele tem sim o seu valor, mas ele precisa reconhecer, né? E fazer isso de maneira responsável, entendendo que o Deus da vida, o Deus que lutou sempre para que a vida fosse preservada, o Deus que morreu para que eu e você tivéssemos vida, Ele também quer isso de nós, né? Nós precisamos olhar, olha, se isso está ameaçando a vida, se essa manipulação genética, se a ciência hoje tornou-se uma ferramenta do grande capital e por conta de gerar riqueza, ela tem destruído vidas, os cristãos e as cristãs precisam anunciar a fé e produzir uma bioética dentro desse contexto. Eu acho esse tema muito interessante, não é a minha área, mas fica aqui o desafio para a gente pensar, trazermos pessoas, né, da área médica, biológica e também da área humana, da área de humanas, para a gente criar um grande debate sobre esses temas aí citados nessa conversa. Eu espero que você tenha sido abençoado, desejo a todos e todas um bom domingo, até a próxima semana, a próxima aula, que nós sejamos aí e busquemos sempre cumprir a vontade de Deus. A paz do Senhor, Deus abençoe.